A merenda escolar é um dos maiores e mais importantes programas de cunho social no Brasil. Todos os dias, 41 milhões de estudantes dependem dela. Só no ano passado, foram 3,8 bilhões de reais para custear a merenda. O dinheiro é repassado diretamente aos estados e municípios pelo governo federal. Com números tão grandes, a vigilância da sociedade e dos órgãos de fiscalização é essencial para assegurar o seu bom funcionamento. Auditorias recentes apontaram falhas sérias no programa. Além disso, a Polícia Federal fez uma operação em parceria com a Controladoria Geral da União, a CGU, contra grupos de criminosos que desviavam os recursos da merenda em municípios dos estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal. Para conversar conosco hoje, o Cidadania recebe Karine Silva dos Santos, coordenadora geral do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e Valdir Lavorato, chefe de gabinete do ministro Valton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, o TCU. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigada por virem aqui participar do Cidadania. E aí a gente podia começar para ter uma ideia de como funciona o programa de merenda escolar. A gente tem aqui uns dados, na verdade, Karine, você já estava explicando que eles estão um pouquinho defasados, já cresceram ainda mais, né? Que, na verdade, são 42 milhões de estudantes. Olá, bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar participando desse momento aqui com a TV Senado. Exatamente. O Programa Nacional da Alimentação Escolar é um programa consolidado, né, institucionalmente. Nós completamos agora, no ano de 2018, 63 anos de atuação, né, de existência do programa. E hoje nós temos já atendimento em 160 mil escolas, né, da rede pública do Brasil. Então, é o único programa que atende universalmente todos os alunos matriculados na rede pública de educação, né? Atendemos 50 milhões de refeições diárias, com mais de 70 mil conselheiros de alimentação escolar, né, atuando na fiscalização e no acompanhamento desse programa tão rico e diverso, né, que precisa considerar toda a diversidade cultural que nós temos no Brasil, a extensão territorial, né, o número de escolas, então os pontos de coletas e atendimentos que nós temos, né, e também a diversidade alimentar. Porque no Brasil é importante a gente considerar que em cada região, em cada estado, a gente tem uma alimentação típica, uma alimentação regionalizada. Isso também deve ser considerado no momento do fornecimento da alimentação escolar. Então, realmente, assim, com números tão grandes e tantas variáveis, assim, a logística é um pouco complicada, né? O Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele é um programa complementar à educação. E aí, a gente, levando em consideração o Pacto Federativo, a gente precisa ter em mente de que essa atuação em relação a acompanhamento, execução e fiscalização do PNAE, ela é necessariamente compartilhada com os estados e municípios. Então, os três níveis de governo, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, têm as suas competências próprias para a atuação e execução do PNAE. Explica para a gente, os conselheiros, qual é o papel deles? Bom, os conselhos de alimentação escolar, eles devem ser instituídos em todos os estados e em cada um dos municípios brasileiros. Então, nos 5.570 municípios do Brasil, a gente deve ter um conselho de alimentação escolar para que o ente executor da política, os municípios e estados, possam receber os recursos do governo federal. Antes de falar da atuação do Conselho, eu queria só lembrar que os recursos do governo federal, eles são transferidos de maneira complementar. Então, há necessidade de que haja, de fato, uma entrega, um complemento em termos de recursos por parte dos municípios e estados para a aquisição da alimentação escolar. Então, os recursos do governo federal devem ser destinados apenas à aquisição de gêneros alimentícios. Com esses recursos, nós não podemos pagar merendeiras, não podem ser comprados, por exemplo, gás de cozinha, há apenas aquisição de gêneros alimentícios. E hoje, na composição do Conselho de Alimentação Escolar, desses 70 mil conselheiros, nós temos apenas 16 mil que fazem parte do Poder Executivo, dos municípios e estados, e todos os outros são contemplados como membros da comunidade escolar, da sociedade civil. Então, são os próprios pais de alunos, os próprios estudantes, agricultores familiares, os diretores de escola, que acompanham a execução do PNAE nas escolas brasileiras.
E eles, inclusive, tomam essas decisões, por exemplo, se, né, não tem dinheiro para merendeira, como é que vai ser levantado esse recurso? O papel do Conselho de Alimentação Escolar é acompanhar a execução do PNAE desde o seu planejamento. Então, eles participam, junto com as nutricionistas responsáveis técnicas do programa, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, junto com as nutricionistas da elaboração da pauta de compra, da elaboração dos cardápios, dos processos licitatórios, dos processos de chamada pública, e havendo qualquer incoerência, qualquer irregularidade que seja possível de detecção por parte dos conselheiros de alimentação escolar, eles podem enviar não só ao FNDE, que é o órgão gestor do programa, né, na esfera federal, mas também aos próprios órgãos de controle, denúncias e levar isso ao conhecimento do poder público, né? A atuação do CAI, além de acontecer durante o ano, durante a execução do programa, ela também é fundamental, porque o CAI, ele emite um parecer sobre essas contas. Então, ao final do ano, olhando para a execução física e financeira do programa, né, da alimentação escolar, eles emitem um parecer com diversas constatações, sejam elas positivas ou negativas, né, e enviam ao FNDE para que nós possamos considerar esse parecer no momento da análise da prestação de contas. Então, é importante a gente dizer que o FNDE, ao analisar as prestações de contas dos estados e municípios, ele considera não só as informações que o gestor encaminha ao FNDE, mas também o parecer do Conselho de Alimentação Escolar e os relatórios de fiscalização, acompanhamento e auditoria dos órgãos de controle. Então, e como, né, você já falou, né, também dos recursos, né, aqui estão os recursos em 2017, foram 3,8 bilhões, 2018 já aumentou um pouco, né, assim, tem essa previsão mesmo de aumentando, melhorando? O aumento em relação aos recursos destinados à alimentação escolar, ele é discricionário. Nós temos uma lei da alimentação escolar que data de 2009, né? E aí essa lei traz todas as diretrizes para execução. Desde o ano de 2009, nós não tínhamos um aumento em termos de valor per capita da alimentação escolar em todas as etapas e modalidades de ensino. O que é isso? Nós atendemos o ensino fundamental, o ensino médio, a educação infantil, a creche, a pré-escola. E para cada etapa desta modalidade de ensino, há um valor per capita específico que o governo federal transfere. E no ano de 2017, final de 2017 para início de 2018, nós tivemos um aumento, então, de 20% para os ensinos fundamental e médio, que atinge 70% do nosso alunado na rede pública, e um aumento de 7% para as outras etapas e modalidades de ensino, o que gerou um incremento aí de 500 milhões de reais para a alimentação escolar, que está sendo destinada aos estudantes. E aí esses recursos todos são fiscalizados também pelo TCU. Exato. O Tribunal de Contas tem a competência para a fiscalização da aplicação dos recursos da União em todos os programas e também no de alimentação escolar, né? E essa fiscalização é feita, como a doutora Karine disse, por meio das prestações anuais de contas, e ressalto aí novamente a importância do parecer do Conselho de Alimentação Escolar. É um requisito essencial a aprovação dessas contas. Sem o parecer do Conselho não é possível aprovar essas contas. E recentemente, como foi mencionado, o Tribunal fez uma auditoria específica em aspectos do Programa de Alimentação Escolar em 10 estados brasileiros, em um universo muito grande de municípios. A gente tem até aqui a auditoria, né? Justamente foram feitas em 10 estados e 13 mil escolas, né? Por que 10 estados foram selecionados? Bem, o tribunal, ele adota a formatação da amostra, ele escolhe a amostra de escolas e de estados e de municípios que será fiscalizado em razão de diversos critérios. Um de risco, relevância e materialidade do programa nesses municípios, nesses estados. A outra questão também em razão da disponibilidade de recursos humanos que o próprio tribunal tem e tem condições de alocar em cada um desses trabalhos. E, nesse caso, também em razão do perfil de execução do programa, porque o programa pode ser executado, a doutora Karine pode dizer com maior propriedade, de forma centralizada ou descentralizada, semi-descentralizada, e a intenção foi constituir uma amostra que passasse por esses diversos perfis de atendimento da comunidade escolar.
Como são esses eu poderia até, acho importante ressaltar que os estados têm um caráter estratégico para a alimentação escolar, porque o número de alunos é muito maior, né? O volume de recursos destinados aos estados brasileiros também é muito maior. Então, o próprio FNDE tem uma ação estratégica com as secretarias de educação de estado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar pode ser executado da maneira centralizada, conforme foi dito, onde o próprio ente, seja ele municipal ou estadual, recebe os recursos do governo federal e faz a aquisição do gênero e distribui os gêneros para as escolas. Pode ser de forma descentralizada, onde o ente estadual ou municipal recebe o recurso e transfere esse recurso para as escolas, geralmente nessa forma descentralizada. Quem faz isso são exatamente as secretarias de educação de estado, porque o número de escolas e a extensão dos estados é bastante considerável, ou semi-descentralizada. O ente recebe o recurso do governo federal, compra parte dos gêneros alimentícios e distribui parte do dinheiro para as escolas comprarem especificamente aqueles gêneros que são de fácil deteriorização, né? Frutas, verduras, legumes, enfim. Então, existem essas 3 formas de se executar o PNAE. E ainda com relação a esses modelos, né, centralizado, descentralizado, algum deles foi mais problemático? Não, isso não foi algo percebido na auditoria, né? Os problemas foram encontrados nas mesmas proporções e em diferentes modelos, né? O que a gente observa é que as questões estão relacionadas a estratégias de gestão do município, de gestão escolar, com relação à contratação de nutricionistas, a alocação dos nutricionistas no programa, com o envolvimento em maior ou menor escala, ou até não envolvimento dos conselhos de alimentação escolar, com questões de armazenagem dos produtos, com questões de preparo desses alimentos e um pouco também com a questão da aplicação do mínimo de 30% dos recursos em produtos oriundos da agricultura familiar do local em que é executado o programa. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessa lista dos principais problemas, né? Aqui, em primeiro lugar na lista está nutricionistas insuficientes. Esse é um problema que de fato, isso apareceu na fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União nos estados e aparece também em denúncias que são encaminhadas ao FNDE e outros relatórios de fiscalização do próprio Ministério da Transparência e Fiscalização. Bom, o número de nutricionistas está vinculado necessariamente a uma determinação do Conselho Federal de Nutrição. Existe uma resolução, a Resolução 465 de 2010, que diz qual deve ser o número de nutricionista considerado adequado em função do número de alunos. E aí nós temos um quantitativo de nutricionistas para cada número de alunos. É importante dizer que esse número de atuação de nutricionistas no PNAE vem crescendo exponencialmente. Quando o FNDE começou a monitorar esses números, no ano de 2006, nós tínhamos apenas 2.500 nutricionistas atuando no programa. Agora, no ano de 2018, nós temos um cadastro específico, né, em relação às nutricionistas, vinculado inclusive ao Conselho Federal de Nutrição. Nós temos hoje mais de 8.000 nutricionistas, 8.420, né, que atuam no PNAE. Isso demonstra para a gente que o número cresceu exponencialmente porque o nosso universo de municípios continua o mesmo, né? 5.570 com os 26 estados e o Distrito Federal. Mas ainda assim a gente sabe que há necessidade de se ampliar o número de nutricionistas e mais do que isso, né? Melhorar a qualificação da atuação. Porque se a gente olhar para as duas próximas problemas encontrados, a gente vai se deparar com as refeições diferentes, né, do cardápio do que é servido e os cardápios fora das exigências legais. Isso tudo está envolvido com a atuação da nutricionista em parceria necessariamente com o comprometimento do gestor público municipal ou estadual. A nutricionista não consegue, não há possibilidade de que ela construa sozinha o cardápio da alimentação escolar e forneça isso aos estudantes. Precisa haver, por parte do poder público municipal e estadual, um comprometimento no sentido de que aqueles alimentos que devem ser destinados à alimentação escolar e esses alimentos, há uma previsão na nossa resolução, a Resolução 26 de 2013, e na própria lei do PNAE, dizendo quais devem ser esses alimentos. Então, alimentos
ou produtos, porque alguns deles nem são alimentos. Produtos como refrigerante é estritamente proibido dentro da alimentação escolar. Enlatados e embutidos só podem ser comprados até 30%. As frutas, verduras e legumes devem aparecer no cardápio pelo menos 3 vezes na semana. Então, há um regramento posto pelo governo federal que as nutricionistas devem seguir e que o gestor público deve viabilizar a aquisição desses gêneros alimentícios. Porque só a nutricionista sozinha não consegue, né? Tem que ter o que oferecer, né, digamos. Exato. Então, o senhor já tinha mencionado a questão dos 30% também para a agricultura familiar, né? Que 30% dos recursos tem que ser comprados localmente. Isso também é para, inclusive, ajudar. Tanto é bom para a escola, né, para a alimentação, uma comida fresquinha, produto fresquinho, mas também ajuda ali a região, né? E esse também é uma diretriz, mas que nem não está sendo cumprida. É verdade. Em alguns municípios supera-se esse percentual de 30%, até com certa facilidade, mas em outros não. Ou porque você tem dificuldade de identificar fornecedores, né? Fornecimento de notas fiscais, de ter uma regularidade fiscal para fornecer o programa, ou por outras questões, talvez até porque não há um envolvimento muito grande do gestor municipal em buscar essa alternativa, em buscar esses produtos, mas é algo que tem sido sentido como um problema, mas talvez não seja um dos problemas mais relevantes do programa, né? Talvez o aspecto mais negativo nisso seja o que você mencionou, Roberta, que é de não atendimento dos agricultores familiares, e isso já tem um viés um pouquinho ligado a um outro programa governamental, mas que tem repercussão, com certeza, na alimentação escolar. Agora, o modelo, esse sistema de compra, ele é um pouquinho diferente, né, da licitação, e também é um momento onde pode acontecer falhas? A contratação da agricultura familiar geralmente é feita por um chamamento público, né? Não são observados os requisitos estritos da lei de licitações, e pode sim haver alguma possibilidade de fraude, como há também possibilidade de fraude na lei de licitações. Não acredito que o modelo seja determinante para haver ou não haver desvios, haver ou não fraudes na contratação dos produtos. A fraude está muito mais ligada a outros critérios, a uma determinação, uma vontade dos agentes envolvidos na política, do que com a forma de aquisição. É possível, infelizmente, fazer fraude nessa modalidade quanto na outra de contratação. Quem quer fazer fraude dá um jeito, né? Infelizmente, é isso que acontece. Sempre há um mecanismo para viabilizar, para permitir que isso ocorra. Em relação aos 30%, se eu puder fazer uma consideração, nós monitoramos, o FNDE monitora a aquisição dos gêneros da agricultura familiar desde 2010, quando houve a publicação da lei que se deu em 2009, não é? E a nossa meta é atingir os 30%, pelo menos os 30%, em todos os estados e municípios do Brasil. No ano de 2010, quando começamos a monitorar, esse percentual estava na casa de 4,9%. Foi feito um trabalho muito árduo por parte do FNDE e de outras instituições, outros órgãos vinculados à agricultura familiar. De 2010 até 2017, que são os últimos dados que nós temos, nós avançamos, estamos na casa de 24% de aquisição da agricultura familiar no âmbito do PENAI. Esse valor, esse percentual, ele é muito significativo, porque os alimentos regionais, e este é um dos princípios da alimentação escolar, os alimentos regionais que nós temos, eles só chegam até a alimentação escolar por meio da agricultura familiar. Então, a gente precisa considerar essa diversidade cultural alimentar, e a agricultura familiar traz isso, né? Além da questão do desenvolvimento local, bem colocado por você. Isso também faz parte também do próprio trabalho das nutricionistas, né, que prevêem essas comidas regionais. Todo o cardápio da alimentação escolar, né, ele deve ser pensado e é elaborado pela nutricionista responsável técnica pelo programa. Mas é bom dizer que a agricultura familiar por si só, a gente está num órgão de educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é ligado ao Ministério da Educação, mas a agricultura familiar por si só não é possível, a gente como órgão da educação não dá conta da agricultura familiar. Por isso que a gente precisa dos nossos parceiros institucionais, né? Há necessidade de ser realizado um mapeamento agrícola da região, de se perceber qual é a sazonalidade, em quais são os períodos que a gente tem determinados alimentos, em quais quantidades, pensando
no fornecimento da alimentação escolar, porque a gente está falando de 42 milhões de estudantes, né? Então, todo esse trabalho articulado de intersetorialidade deve ser feito para que a gente consiga atingir os 30% da agricultura familiar, pelo menos. A nossa meta é avançar dos 30%. Agora, uma coisa um pouco curiosa, né? Você até falou que o preço por refeição destinado por cada refeição aumentou, mas ainda assim é muito pouco, né? Assim, no ensino fundamental e médio são 36 centavos. Dá para fazer isso sem desviar, né? Então, dá para dar uma refeição com 36 centavos? Então, Roberta, é um pouco o início da minha fala quando eu disse que a gente precisa pensar na responsabilidade compartilhada, né? Os recursos do governo federal, eles são complementares. Então, a gente sabe que a maior parte dos municípios utilizam apenas o recurso do governo federal para a aquisição dos gêneros alimentícios, né? Mas há também, por parte do Estado e município, que haver um comprometimento para contrapartida em relação a esses valores, né? Porque é curioso, nós fazemos um acompanhamento quanto à execução financeira desses recursos e a gente tem um universo de entidades, de municípios que ficam com saldos em conta no final do exercício. Então, dentro da legislação do PNAE, há a possibilidade de se reprogramar saldos para o exercício seguinte em até 30% dos valores recebidos. E todo o início do ano, nós fazemos uma revisão dessas contas bancárias e encontramos muitos saldos em muitas entidades executoras, né? Então, há aí, eu diria, algo muito complexo. Ao mesmo tempo em que parte dos municípios dizem, né, reafirmam que o valor não é suficiente, né, que deveria ser aumentado, e aí conseguimos isso ano passado, a gente tem outras entidades, muitas, não são poucas, que ficam com esse saldo excedente em conta, né? Então, há, na verdade, eu imagino assim, a necessidade de comprometimento e planejamento para a utilização desse recurso, né? E diante dessas falhas que o TCU descobriu nas auditorias, qual é o encaminhamento? Qual é o próximo passo a ser dado? Dentro da auditoria, encerrada a auditoria, o processo foi levado à deliberação do plenário, né, sob a relatoria do ministro Alton Rodrigues, e o tribunal proferiu uma série de determinações e recomendações ao FNDE no sentido de adotar providências para a mitigação, para a superação desses problemas. A par desse processo, que é o que tem chamado mais atenção, que consolidou as auditorias nesses 10 estados do Brasil, nós tivemos 10 outros processos que trataram, cada um deles, das questões relativas às dificuldades, às deficiências identificadas naquele estado em específico. E também nesse processo foram feitas recomendações, determinações para as secretarias de educação locais, as secretarias estaduais de educação e para, muitas vezes, até mesmo para os conselhos de alimentação escolar. Tudo isso, o tribunal, feita a conclusão do trabalho, o tribunal não para de acompanhar o programa. Dentro das recomendações, das diretrizes adotadas no acórdão do tribunal, será feito um monitoramento. O FNDE tem um prazo que está próximo do final, mas ainda não se encerrou, né, para apresentar um plano de ação, para apresentar as diretrizes que ele adotará, as políticas que ele adotará para superar esses problemas. A par dessa situação, o tribunal avaliará as propostas do FNDE para a solução dos problemas e poderá, além disso, na etapa seguinte, apresentar outras sugestões ou outras determinações de ações corretivas. Então, é importante que se diga, é um trabalho que teve o início, que embora tenha a auditoria sido julgada, que embora as 10 auditorias parciais tenham sido julgadas, ele não se encerra no TCU. Nós temos uma fase de monitoramento, isso acontece não apenas em relação a esse programa, mas na maioria das fiscalizações do TCU. De sorte que essa é uma questão que será acompanhada ainda por alguns anos pelo tribunal, junto com o FNDE, junto com as secretarias de educação estaduais, os conselhos de alimentação escolar, e à medida em que houver evolução, à medida que houver a adoção de medidas corretivas, o tribunal vai se pronunciando quanto à adequação dessas medidas ou necessidade de novas medidas. Então, é algo que teve o início e que está em pleno desenvolvimento, é uma auditoria em pleno desenvolvimento. E você também tem alguma
sugestão de encaminhamento? Na verdade, o FNDE recebeu, né, todas as recomendações por parte do Tribunal de Contas da União. Já fizemos um primeiro contato orientativo aos estados, né, todos os estados que estão selecionados, foram trabalhados nessa fiscalização, e não só com gestores estaduais, mas com as nutricionistas e os membros do Conselho de Alimentação Escolar. Todos eles já receberam, né, uma notificação prévia do FNDE quanto a essas irregularidades encontradas. Além disso, há a previsão agora, para o próximo mês, de um encontro em Brasília para tratarmos sobre essas irregularidades junto às secretarias de educação de estados. Então, nós teremos um encontro presencial. Na verdade, há um convite extensivo a todos os estados, mas um momento específico para que possamos trabalhar com as 10 SEDUCs fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Além disso, o FNDE está, neste ano de 2018, fazendo uma revisão da nossa resolução, uma revisão da nossa legislação, porque entendemos que há possibilidade de melhorias nesse processo também. A resolução do PNAE é de 2013, então nós temos aí 5 anos de acomodação da política com essas regras. A nossa intenção é melhorar, qualificar a elaboração dos cardápios, muito em função da publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, e do perfil nutricional elaborado pela OPAS, né, um organismo internacional. A ideia é que a gente qualifique os nossos cardápios, trazendo para a alimentação escolar alimentos mais frescos, in natura, minimamente processados, né? Então, há também, por parte do FNDE, um trabalho de revisão da legislação no sentido de fomentar o melhor controle e qualificação dos cardápios. Agora, de tudo isso, Roberta, se eu puder fazer uma última fala, para que o programa funcione na sua plenitude, o FNDE, como órgão central, né, que fica em Brasília, precisa contar necessariamente com a atuação da participação social. É a participação social, é o controle do cidadão que qualifica a política pública e retroalimenta a política pública. Nesse sentido, nós, em parceria com o Tribunal de Contas da União, né, elaboramos uma cartilha específica aos membros do Conselho de Alimentação Escolar. Essa cartilha, ela foi publicada ao final do ano de 2017, ela está fresquinha. O FNDE fez a impressão de 50 mil cartilhas e essas cartilhas estão sendo encaminhadas aos estados e municípios porque entendemos que é com a participação da sociedade que qualificamos a execução do PNAE. E elas estão disponíveis também online? Toda a cartilha publicada pelo FNDE fica disponível no nosso site, toda a publicação. E o site é? www.fnde.gov.br. Certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Cidadania de hoje foi sobre a merenda escolar. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, mande um WhatsApp para a gente, 61999661616, ou telefone de graça para o Alô Senado, 0800 61 22 11. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.